Olá, como é que você tá? Eu já falei para vocês várias vezes que essas questões de transexualidade têm muito a ver com dinheiro. Não só com dinheiro, mas com poder, né? E eu também não sei se você já percebeu que o objetivo sempre é desconstruir os símbolos que representam a nossa sociedade. Isso fica muito mais claramente nessas produções do Netflix e também essas novas produções da Disney, por exemplo, a Branca de Neve, que não é mais Branca de Neve, ou a Ariel, que foi feito pelos anglo-saxões, hoje ela não é mais branca, ela é negra, né? Mas por que será que eles não criam as próprias histórias dele? Na verdade, o objetivo é desconstruir um símbolo ou um signo que dá a fundamentação da sociedade que a gente vive hoje. Mas não é apenas isso. Percebe-se também que tudo em torno dessas ideias transexuais e de gênero é tudo subjetivo. Mas olha aqui que o José Ortega y Gasset disse isso lá no início do século passado. Nesse livro aqui que eu tenho a versão em inglês. Psychological Investigation. Bom, quero lembrar que as origens de certos transtornos mentais, psicose, certas desordens neurológicas, perdas motoras e perturbação da formulação da compreensão da linguagem de certa forma e gagueira, podem ser encontradas no subjetivismo quando este último é individualizado e levado ao extremo. Isso em 1912, se eu estou enganado, né? Mas é documentado historicamente, inclusive quando você estuda os pioneiros dos estudiosos das doenças mentais, como Jean-Paul Charcot, Alfred Adler, Sigmund Freud e depois Eduardo Bernays. Eu creio que o Eduardo Bernays é a evolução desse monopólio das doenças mentais por esse grupo de pioneiros, né? Quando a gente estuda isso. Inclusive, você pode compreender melhor isso num curso que eu tenho. As inscrições não estão abertas. Mas também é importante que você compreenda que tudo isso não passa de ganhos comerciais ou ganhos financeiros e também de poder. Parece que essas situações no passado tinham outro nome, né? Até porque o início de toda essa linha de estudo começa lá com a possessão demoníaca, lá em 1775, com Johann Gasinger, que era um exorcista, né? Eu também posso afirmar que a possessão demoníaca do passado tem outras nomenclaturas hoje, como desordens mentais. Quando uma pessoa muda a sua personalidade de acordo com o seu sexo biológico, já que os estudos das doenças mentais começaram lá naquela época, né? Mas a gente não pode fazer essas comparações porque a ciência que a gente conhece hoje, a ciência positivista, principalmente herdada da base de Augusto de Comte, nega tudo que é inexplicável aos seus olhos, né? Mas vamos nos centralizar principalmente nessa parte comercial, que é essas questões de gênero, de transexualidade, transição de gênero, hormônios sintéticos e por aí vai, né? Porque isso tem sido promovido amplamente para crianças, né? Tome cuidado com quem você vota aí no estado de São Paulo, não só no estado de São Paulo, obviamente, mas em todo o Brasil. Mas é no estado de São Paulo que eles têm lá o Antigos, que é o Hospital Transdisciplinar, né? Onde as crianças ali têm a sua puberdade bloqueada por drogas off-label, que eu vou mencionar aqui a respeito. Mas vamos ver esse vídeo aqui da deputada Sônia Wyamp. Você quer entender uma loucura que está acontecendo nesse país? Além das queimadas, além de toda a destruição, de todos os atos atentatórios contra a soberania nacional, agora o SUS vai fazer redesignação sexual para indígenas. Indígenas, nós não podemos plantar arroz, feijão, nós não podemos plantar soja. Ah, claro, porque isso não faz parte da nossa cultura. É toda uma desculpa. Mas há indígenas que incentivam outros indígenas a plantarem maconha para serem traficantes de drogas. E ainda alegam que a maconha faz parte da cultura indígena, o que nunca fez. Mas vamos mais além, agora querem redesignar a sexualidade de um indígena. Isso também não faz parte da cultura, mas isso pode. Querem completamente destruir a identidade de um povo, claro, e mantê-lo sob cárcere ideológico. Quando você estuda a respeito de como essas ideias foram implementadas na nossa sociedade, eles seguem justamente o mesmo padrão. Vocês lembram quando a Margaret Sanger, juntamente com Augusto Forel, ambos eugenistas, eles começaram a promover as clínicas de aborto
especialmente nas áreas hispânicas, onde a taxa de natalidade era realmente grande, e nas áreas também onde a população negra era a sua maioria. Bom, parece que essas ideias são sempre implementadas em pessoas que têm uma suscetibilidade para aderir a esse tipo de narrativas, ou são cooptados por essas mesmas pessoas que financiaram aí Margaret Sanger e August Forel, né? Mas o que Margaret Sanger e August Forel fizeram era o início da Parenthood, né? Que é a maior clínica de aborto que nós temos, né? Não só clínica de aborto, mas também clínica de transição de gênero, especialmente por criança. E as crianças podem fazer isso sem autorização dos pais. Será que o caso que a deputada YMP está denunciando não segue esse mesmo padrão, onde os índios apenas assumem aquele papel de vítimas da história, né, do homem branco? Mas a gente sabe que não é realmente isso que os índios querem. Mas vamos observar esse dado histórico aqui durante a Segunda Guerra Mundial. Sabe-se que o pai da Revolução Sexual nos Estados Unidos, que é Alfred Kinsey, ele já foi mencionado aqui várias vezes, ele tinha contato direto com um doutor nazista lá, do tio do bigodão lá, o tio Hitler, que não se pode falar nas redes sociais, né? O doutor Alfred Kinsey estava fazendo pesquisas diretamente com o doutor Fritz Balusek, lá nos guetos de Varsóvia, principalmente com crianças judias, experimentos sexuais. Esse mesmo aí que você está vendo aí sendo feito hoje como direitos humanos, transição hormonal de criança e justamente mutilações. Isso ainda não acontece no Brasil, mas espera um pouco que isso vai chegar lá, sob a bandeira de direitos humanos e tolerância, claro. E sabe-se também que as principais indústrias farmacêuticas elas tiveram uma ascensão, especialmente no regime do bigodudo, né? A Pfizer é um exemplo disso. A gente sabe hoje que a Pfizer é uma das maiores produtoras de bloqueadores de puberdade que conhecemos. Inclusive, essa mesma Pfizer patrocina estudos científicos do Dr. Jack Thorburn, por exemplo, como eu mencionei lá no meu texto no Substack, que diz que se você não fizer uma transição social / hormonal dessas crianças, elas tendem ao suicídio. Obviamente, isso é muito fácil de ser refutado e já foi refutado, expondo essas mentiras que a indústria farmacêutica tem promovido. Mas vamos voltar lá para o início desse vídeo para falar sobre o Eduardo Bernays, que também é o pai da propaganda. Segundo as informações que eu tenho e as pesquisas que eu tenho feito, o Eduardo Bernays é o resultado do que os pioneiros dos estudiosos das doenças mentais queriam. Eles queriam entender e aprender a como liderar as massas, né? Por isso que o Eduardo Bernays é considerado o deus da propaganda, né? O Eduardo Bernays era sobrinho de Sigmund Freud, que tem toda uma linha de estudo referente ao comportamento mental das pessoas, né? Agora vamos dar um salto hoje mais para a nossa atualidade, né? Por que será que as empresas têm sempre promovido essas questões, especialmente quando se refere à transição de uma pessoa de forma superficial? Você nunca vê um sentimento claro, uma explicação lógica sobre isso, sempre baseado na subjetividade. E eles usam a superficialidade, no caso de roupas, de batons, de joias, como sendo característica de que eles realmente se identificam no corpo equivocado, eles realmente pertencem no corpo equivocado. E essa propaganda tem se aproveitado disso simplesmente para vender. Olha só esses comerciais aqui. Esse comercial que você está vendo é do Costa Café, é muito popular aqui na Europa, né? O Costa Café postou aí esse banner na época aí do Orgulho Gay. Se você não percebeu, isso aí é uma mulher que fez mastectomia, se mutilou. Ela arrancou os seus seios saudáveis justamente para promover a ideia de que ela nasceu no corpo equivocado. E a gente sabe que dentro disso existem muitas desordens mentais. Já comprovado, apesar de muitos estudos serem combatidos e sua exposição sendo chamados de transfóbicos ou outras coisas mais, esses estudos provam que existem muitos distúrbios, desordens e também associado com autismo, como eu já expliquei, e também como eu falo isso no meu livro, Ideologia de Gênero e a Ilusão do Corpo Equivocado. Adquira. Olha essa outra imagem aí da Calvin Klein promovendo homens trans. Isso aqui são mulheres que fizeram a mastectomia. E eu não estou falando de qualquer marca, eu estou falando de Calvin Klein, bem popular aí no Ocidente. Essa marca aqui eu conheço bastante, porque eu já trabalhei em grandes empresas, em grandes corporações, e foi ali que eu tive esse insight para entender que as questões de gênero não se tratavam apenas de sentimentos ou de direitos, mas sim de promoção através dessas próprias empresas. A Burberry, ela é uma empresa de luxo, de joias.
E aí você vê uma mulher novamente com uma mastectomia feita, né? Novamente aquela mutilação, ela arrancou os seus seios saudáveis por causa de uma ideia. Não são apenas essas outras fotos, no dia a dia lá em Londres, olha essa outra foto que eu tirei no metrô aqui, a gente vê justamente aquele bombardeio de informações e de propaganda que persuade as pessoas a comprar ou adotar estilos de vida, né? É isso que Eduardo Benet sabia muito bem fazer. E detalhe, né? A maioria desses casos de disforia de gênero é sempre relacionado a mulheres. Principalmente lá em meados de 1800, você vê que essas psicoses sempre estavam associadas a mulheres e crianças. Isso tem um motivo, porque as mulheres e crianças são muito mais suscetíveis a esses bombardeios, até porque emocionalmente mulheres e crianças são muito mais estáveis. Crianças porque estão em sua formação e mulheres por causa da sua própria biologia. E só para terminar, olha essa outra marca aqui promovendo que as mulheres têm que adotar um estilo de cabelo mais raspado, né? Onde elas vão ter que usar, obviamente, um barbeador, essas lâminas para raspar a sua cabeça, né? Na verdade, o que a gente tem visto são produtos inseridos na sociedade como forma de estilo de vida, ideologias. O que você está vendo é uma elite que está inserindo ideias na sua cabeça, na cabeça das crianças e dos pais também, para vender e também para controle. Porque a gente sabe que, acima disso, existe muita engenharia social para a sociedade ir para um caminho que essas certas elites querem que a gente vá, né? Que você vá. Não seja como certas mães, como aquela mãe de 4 gêmeos que tem adotado um estilo de vida justamente voltado à transição de gênero da filhinha dela, que, se você observar nas próprias postagens, a filhinha já está voltando a se comportar realmente como uma menininha. Mas a mãe, provavelmente narcisista, tem continuado promovendo isso para fins econômicos, né? Não só ela, aquela Tamires também. Tem muita empresa envolvida nisso aí. Então a gente pode explicar esse fenômeno de transexualidade de vários ângulos, Não existe essa possibilidade de alguém ter nascido no corpo equivocado. E como diz esse destransicionado aqui, que eu vou deixar o vídeo, clinicians today will start and look at the underlying cause of why they don't like who they are and actually enter into good psychotherapy, we probably would eliminate the vast majority of people identifying as transgender or having hormones and surgery as a treatment. As pessoas realmente só precisam de cuidados e de psiquiatras que não promovam esse estilo de vida financiados por essas grandes elites, tá bom? Comente, deixe a sua opinião e se inscreva para mais conteúdos, tá bom? Tchau!